Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo, estou aqui para darmos continuidade ao nosso estudo semanal da obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Essa obra, que é composta de 8 volumes, nós já estamos finalizando o 4º volume e hoje, em especial, vamos vislumbrar o capítulo de nome Água Viva. Vamos lá, vamos ao texto? Pois bem, Água Viva, que é, na verdade, sobre quarta-feira, 21 de Tishri, ou seja, 15 de outubro. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos de 37 a 44. João diz assim: No último dia da festa, levantou-se Jesus e gritou, dizendo: Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, de seu âmago jorrarão torrentes de água viva. Disse isso a respeito do Espírito, do qual estavam para receber os que nele criam, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora transubstanciado. Então muitos dentre a multidão, tendo ouvido esse ensino, diziam: Esse homem é realmente o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, da Galiléia é que vem o Cristo? Não diz a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi e de Belém, a aldeia de onde era Davi? Surgiu então uma discussão entre o povo a seu respeito. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos sobre ele. Esse é o texto, e aí Pastorino começa comentando, dizendo que os festejos seguiram o seu curso até chegar ao final solene no último dia. Que aí foi quando, diante da maior multidão no templo, Jesus se ergueu acima da massa e gritou, como está lá em grego, ekranchen, para fazer a sua revelação. A frase pode ser pontuada de 2 modos, alterando aí o sentido desses 2 modos. Vejamos então lado a lado as 2 versões possíveis, como apresenta Pastorino. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de seu âmago jorrarão torrentes de água viva. A outra versão é: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como a Escritura, de seu âmago jorrarão torrentes de água viva. A primeira pontuação é muito mais satisfatória, como aponta Pastorino, apesar de haver aí um anacoluto violento que encontramos no versículo 38. Essa pontuação, na verdade, foi sustentada pelos pais da igreja oriental, como Orígenes, Cirilo de Jerusalém, Basílio, Anastácio, e no ocidente foi sustentada por Jerônimo e Santo Agostinho. A segunda pontuação, na verdade, foi sustentada no ocidente antes de Jerônimo. Por quem? Por Irineu, nas cartas das igrejas de Viena e Lyon, por Cipriano, e aí a gente vê que também de Rebaptismate e de Montibuscina et Sion. Quanto ao sentido, a segunda pontuação, na verdade, dá a entender que as águas jorrarão do íntimo do Cristo. Como base são citados os seguintes passos, Isaías 44:3,
Êxodo 36, 25, Joel 2, 28, Zacarias 12, 10 e alguns mais. E sobretudo o que? Não tem sede os que foram levados ao deserto, ao planeta Terra, para eles corre água das rochas. É o Cristo, está lá em Isaías 48, 21. Além disso, Jesus aplica a si as figuras do templo, como está lá em João 2, 19 e seguintes. Da serpente de bronze, João 3, 14. Do maná, João 6, 32. Além disso, na frase de Paulo, na primeira aos Coríntios, no capítulo 10, todos bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era o Cristo. O sentido, de fato, está perfeitamente de acordo com todo o contexto escriturístico. No entanto, pela primeira pontuação, que é a que Pastorino adota na tradução, julgando ser a melhor, o ensinamento é mais profundo e vai concordar muito melhor com os ensinos crísticos. A torrente de água corre do íntimo de cada crente. Olha que fala interessante. Então aí a gente vê que realmente quando aquele que crê se une ao Cristo que nele habita, é de seu íntimo mesmo que jorrarão as águas. Mas que águas? João vai explicar que a água viva, que é o Espírito com E maiúsculo. Vem a seguir vários ensinos sob forma metafórica em imagens difíceis de serem percebidas pelos que não possuem ainda essa chave iniciática nos graus mais elevados. E Pastorino continua dizendo que de tal maneira foram ditas que inclusive facilitam as interpretações que são acomodadas dentro do razoável e que foram aproveitadas durante milênios. É preciso que a gente observe o sentido comum. Vamos lá. Falou isso a respeito do Espírito do qual estavam para receber os que nele criam. Ou seja, falou aí a respeito do Espírito Santo, que só lhes foi dado no Pentecostes, pois o Espírito não fora ainda dado. E aí uma tradução infiel, porque Jesus ainda não fora glorificado, não ressuscitara. E aí a gente vê que o original diz claramente, em grego ali, ele coloca, não havia ainda Espírito. E aí continua lá no texto grego dizendo, porque Jesus ainda não fora transubstanciado. No segundo comentário, aí a gente vai mais adiante trazer, a gente vai procurar penetrar o sentido real dessas frases. Como de modo geral acontece quando se dá uma revelação inesperada, os ouvintes se dividem. Lá uns achavam que se tratava de um profeta, outros achavam que se tratava do Messias. Esses representavam os que tivessem uma capacidade de receber o mistério, como ele coloca no texto em grego, depois de ter ouvido a palavra. E aí Pastorino vai dizer que os que não podiam penetrar mais fundo no verdadeiro sentido, porque ali estavam se regendo apenas ainda pelo intelecto raciocinador, lembraram-se das objeções formais. Os grandes profetas predisseram que o Messias proviria do sêmen de Davi. Isso está lá no segundo livro de Samuel, também no livro de Isaías e no livro de Jerônimo e no Salmo 132. E além disso, que nasceria em Belém, conforme diz Miqueias, a cidade de Davi, que está lá no primeiro livro de Samuel. Então é levantada a discussão, como sempre estéril, pelo ardor fanático que inflama essas pessoas litigantes. Alguns queriam até prender Jesus, mas ninguém conseguiu. Aqui nós temos, de maneira flagrante, um exemplo da atuação do Cristo cósmico, ensinando através de Jesus, que serve de modelo para todos nós.
frases que, embora ali sejam compreensíveis pela acepção corrente das palavras que constituem-nas, guardam ali um segundo sentido, um sentido oculto, subreptício, que só vai ser percebido pelos que estão já em um grau de compreender. Só os mestres têm capacidade de falar assim, e aqueles que estão ligados ao Cristo interno, como aponta Pastorino. Como a frase de Jesus, citada pelo evangelista, é de difícil compreensão pelos mesmos iniciados ali, João interpreta essas palavras logo a seguir, embora de uma forma ainda um tanto quanto inatingível pelos profanos, pelos que não foram ainda iniciados, mas muito menos enigmática e, portanto, mais acessível. É preciso que a gente examine. Ele diz assim, se alguém tiver sede, isto é, se o espírito ou mesmo a psique da criatura ansiar sequiosamente pelo encontro, que venha a mim, que se chegue ao Cristo em seu coração, em seu íntimo, correndo ali a seu encontro, e que beba, isto é, que se desaltere para sempre, unificando-se a ele. A clareza desse sentido demonstra-se, na verdade, por causa exatamente ali dessa explicação posterior que o discípulo amado dá. Para os que seguiam Jesus desde o início, acompanhando ali o evoluir gradativo dessa espécie de iniciação gnóstica dada pelo mistagogo sublime que era Jesus, o sentido devia ser claro. Em vista disso, Pastorino diz que poderia ser dado o ensino com a afirmativa categórica do âmago, ou seja, do coração, daquele que crê, ou seja, daquele que se unifica com o Cristo, jorrarão torrentes de água viva. Dessa água viva já falara a alma vigilante, ou seja, a samaritana. Ele falou disso, nós vimos isso no volume 2. Embora lá não se tivesse ainda esclarecido a simbologia oculta sob essas palavras. Nós sabemos, pela interpretação de João, que a água viva é a torrente inspirativa dos conhecimentos intuitivos e é também essa replenação afetiva, nas palavras de Pastorino, universal, que se obtém quando se mergulha na fonte perene do Cristo cósmico. Essa mesma que enche, que permeia e cristifica a alma, a psique, o intelecto, e faz com que o espírito, com E maiúsculo, ou seja, o pneuma, se independize, nas palavras de Pastorino, dos veículos inferiores e viva a sua própria vida em plena saciedade divina e inesgotável. E aí Pastorino diz que assim repleto, ungido, permeado e cristificado, o ser nada mais deseja nem quer, não sente falta de coisa alguma, porque tem tudo, porque está no todo. E isso exatamente explica João. Jesus, na verdade, se referia ao pneuma, ao espírito com E maiúsculo, à individualidade que estavam para receber os que nele criam. Na subida de conhecimentos e práticas iniciáticas que Jesus lhes ministrava, já se avizinhavam do quinto passo. Estavam para receber, ou seja, ali de maneira experimental, vivenciar aquilo ali. Por isso, recebiam antes o ensino oral, o ensino explicativo, a fim de poderem compreender plenamente o que aconteceria com eles. Eles passariam por isso. Então, a confirmação de que o evangelista se refere precisamente à individualidade, que não se tornara independente da personagem ainda, da psique, que é a única que é sentida pelos profanos, é que ele esteve ali descrevendo a seguir, dizendo assim, pois não havia ainda espírito.
Essa frase que tanto assustou os hermeneutas, os exegetas, os intérpretes do texto bíblico, que eles resolveram modificar-lhe o sentido, modificar o texto original nas traduções, a começar pela Vulgata. Eles escreveram como se o Espírito fosse dado, né? E aí o texto grego não tem o verbo dar, é o verbo ser, existir ou haver. Não havia ainda Espírito, ou seja, nenhum deles estava ainda vivendo na individualidade, vivendo profundamente a sua espiritualidade. Esta não é para ele não existia ainda, para aquela pessoa não existia ainda espiritualidade, só iria começar a existir daí a pouco tempo. Mas, por enquanto, o Espírito, com E maiúsculo, não existia para eles, pois eles não tinham ainda tomado conhecimento experimental, vivencial da individualidade, da realidade do Espírito. Eles só conheciam, ou seja, só existia para eles a personagem, a personalidade, a psique, com um nome terreno que lhe foi atribuído pelos pais, os meramente plasmadores do seu corpo físico denso. E João Evangelista explica, para evitar qualquer dúvida, a causa de não haver ainda Espírito, porque Jesus, o homem, não o Cristo, ainda não fora transubstanciado. Olha aí. Também aqui a tradução é interessante, foi feita muitas vezes de maneira equivocada por glorificado, para poder falar-se de ressurreição, ou explicar-se aí que o Espírito seria dado no Pentecostes, etc. e tal. Mas o verbo que é utilizado, doxazo, deriva de doxa, que conserva o seu sentido básico de substância. A que se refere essa transubstanciação é justamente essa mudança de substância, seria isso, e aí Pastorino vai dizer que precisamente é a transformação que se opera na obtenção do que ele chama de quinto grau iniciático do sétimo plano, e que Jesus conquistou na chamada última ceia, quando ele obtém a maravilhosa capacidade vedântica, palavras de Pastorino, de unificado ao Cristo cósmico, poder transmudar-se na substância daquilo que quisesse. E tomando o pão, ele, o pão e o vinho, pode dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Declarou-se ali transubstanciado em sua substância física, carnal, assumindo ali a substância física vegetal do trigo, purificado ali pelo cozimento, o logos do cozimento do pão, e da uva que é decantada pela fermentação ao tornar-se vinho. Aí nós temos a sublimação dos símbolos iniciáticos dos mistérios gregos de Eleusis, que a gente já falou por aqui. Então, na Grécia eram dadas como a espiga e a uva, né, o símbolo de Dionísios, Baco. Jesus os apresenta numa categoria mais elevada, porque purificada, e mais útil, porque aptas a prestar serviços na alimentação humana, a ser útil, sob a forma de pão e de vinho. São representações ali, respectivamente, do quaternário psíquico com o intelecto, que é o pão sobresubstancial, e do ternário da individualidade, que é o espírito. E assim, o mestre verdadeiro modifica a sua substância para transformar-se, através de seu ensino e de sua vida espiritual, em um verdadeiro alimento sobresubstancial de seus discípulos fiéis, que a ele se unem em espírito vivo. E aí Pastorino diz que são maravilhosas lições, que são veladas há milênios, mas que precisam ser relembradas, precisam ser publicadas, precisam ser divulgadas, para que aqueles que se acham no caminho
se reanimem e consigam prosseguir impávidos e timoratos ao encontro da sublimidade indizível da vida plena e perfeita. Agora, como então, há muitos ouvidos à espreita, e há hoje, como houve naquela circunstância, como disse Pastorino na sua fala muito acertada, os que puderam receber o ensino oral e também declarar que esse mestre é realmente o profeta, como diz João no capítulo 1, 21, que a gente viu isso no volume 1, ou o Messias. Embora a grande massa vacile, duvide, descreia, se afaste e alguns desejem até prendê-lo, o Espírito ainda assim prossegue impertérrito na conquista da humanidade, para dela e nela plasmar o sobre-humano do futuro, o super-homem do futuro. Rico, né? É interessante, as falas de Pastorino sempre me tocam muito. Vamos lá, semana que vem, com fé em Deus, estaremos aqui dando prosseguimento e finalizando finalmente o volume 4. A gente já vai na semana seguinte, adiante, para o volume seguinte, o 5. Então, semana que vem a gente fecha o volume 4 e na seguinte já prosseguimos nossos estudos. Um grande abraço e até semana que vem. Fé em Deus. Tchau, tchau.